quantos anos pra não entregar a nossa idade, né, Cris? A gente Não, pensou que a pelo gente era amor. bebê, né, Cris? A Cris tem um currículo enorme, vai ficar meia hora falando aqui. Ela é psicóloga, ela é mentora, ela já passou por grandes corporações na área de RH, de treinamento, né? E eu vou ter um papo super legal com ela aqui agora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cris, vou começar solando aqui. Vamos lá. Esse canal a gente fala da revolução da longevidade, né? Então muita gente ou lembra com muito carinho dessa frase, né? Ou sonha em ouvir essa frase, que é: você jura amar para todo sempre essa pessoa até que a morte separe, né? E todo mundo quer um relacionamento que dure para sempre. Só que amar até que a morte separe, quando a morte separava aos 50, 55 era uma coisa, mas a gente está vivendo 75, 80, 85, ou seja, o desafio dos relacionamentos é muito maior porque a gente está vivendo muito mais, né? Quais são os segredos desses relacionamentos que duram muito tempo? Então, Alexandre, isso que você falou é um dilema, né? Falo bem grandioso. Um dos segredos é de fato descobrir o que funciona para os dois, o casal. Porque a gente sabe que tem muitas regrinhas, né? Muito certo, errado, bom, ruim, que isso vai impactar na não longevidade ou numa longevidade que não é saudável. Então, um dos segredos é descobrir o que funciona para o casal, o que serve. O que, não tem regra, tem que viajar todo mundo junto, sempre. Por quê? Por que não pode um viajar sozinho, o outro viajar com as amigas, com os amigos, com os filhos, tal? E quem tem filhos, principalmente, lembrar que um dos segredos é manter primeiro o casal na prioridade e depois os filhos. Que essa é uma das falácias Quase também. sempre os casais invertem essa equação. Quase sempre. Eu diria 99% dos casos. Quando não faz o contrário, então se sente culpado porque é muito ausente, Perfeito. aí tenta comprar Compensar. a ausência dos filhos com outras coisas, no fim não cuida nem do relacionamento do casal nem dos E filhos. nem dos filhos. Né? Sim. Então, essa é uma dessas questões. E quando os filhos também ficam mais velhos, se dá conta também que os filhos escolheram a vida deles. Sim. Né? Então é o ciclo da vida, Que né? é o ciclo da vida. Então, essa questão forte, primeiro, de como funciona para cada um, para o casal. O que é saudável para os dois. Pode mudar? Claro, e deve, porque às vezes a gente casou, né? Há 50 anos, Claro, como você é. falou, valorizava algumas coisas, priorizava, mas mudou. E pode ser que o casal tenha se conhecido também com 20 anos. Perfeito. Eu era uma coisa aos 20, minha companheira era outra coisa, passaram 5, 10, 15 e as pessoas acabaram tomando outros rumos, modificando, se transformando em outras pessoas. Uma das dificuldades também que eu vejo nessa questão dos relacionamentos, dos casais de filhos, Cristi, é que a impressão que eu tenho, eu falo isso até numa palestra TED, quem puder assistir, ela chama Silvers, uma breve história do futuro da humanidade. É que assim, parece que tem uma falta de sincronia, não sei se você acha isso, entre a nossa vida pessoal e o que o mercado de trabalho espera de você. Por exemplo, normalmente o período em que as empresas, o mercado mais está exigindo de você é ali entre os 28 e 45 anos de idade. Normalmente ninguém exige tanto de você aos 20 anos de idade, você ainda está terminando a sua formação, né? Então esse período, 28, 30, 35, 40, 45 anos, o mercado exige 300% de você. E é justamente o período que coincide com a maternidade. Porque normalmente a gente tem filhos por volta dessas idades. Então, quando os filhos estão implorando sua presença, o mercado profissional, o mercado devorador de almas está te engolindo. Né? E a gente fica nessa ansiedade. Perfeito. E aí depois, quando você passa dessa idade, 45, 50, seus filhos viraram aborrecentes, aí eles não querem ficar com você, e o RH te acha velho. Né? Você já trabalhou em RH, tem muito isso ainda, de achar que profissional acima de 50 não deveria. Mas acho que ainda tem um pouco dessa visão. Eu acho que tem mudado, justamente por isso que você falou, porque tem esse paradoxo, né, da questão do trabalho, a mulher escolhe a maternidade, né, e aí entra um dilema. Sim. E aí muitas mulheres, na verdade, escolhem outros caminhos, as empresas também estão deixando, né, de reter, perdendo grandes talentos. perdendo os grandes talentos. Grandes talentos. Então isso ainda tem, mas eu vejo que é uma tendência que tem mudado. Principalmente, por exemplo, essa questão de home office, né, de ter mudar a produtividade. Se a pessoa está mais inteira em casa, ela produz, às vezes, 10 vezes mais do que está lá presente e ausente. Claro. Né? Então tem essa questão do dilema e tem a questão também de valorizar o tempo que está com o outro, tanto no casal como no trabalho. Como é que eu estou presente, né? Porque esse é um grande dilema também. Como é que eu estou aqui com o Alexandre presente, usufruindo desse bate-papo e ao mesmo tempo tem outras coisas que são importantes na minha vida. Sim.
E às vezes eu fico com a impressão que a gente tem uma angústia perpétua, né? Assim, uma vez eu me peguei, Cris, eu tava vendo um vídeo no YouTube, não lembro mais que vídeo que era, mas tava legal, tava super legal o vídeo. Era um vídeo, sei lá quantos minutos tinha, não era tanto assim. E tava super legal. Aí acaba com uma força demoníaca, diabólica. Surgiu de dentro de mim, pegou meu dedo e arrastou o negócio pro fim. Arrastou, sabe aquele cursor pro fim do vídeo? E eu falei, por que eu fiz isso? Tá legal o vídeo, tá bacana, eu tô gostando, por que eu quero que acabe? Então a impressão que dá, a gente não tá mais em lugar nenhum. Então você tá no trabalho, você tá angustiado com a sua casa, aí você chega em casa, você fica com ansiedade do problema do trabalho do dia seguinte, né? E aí você fica nesse ciclo que você não tá aqui nem agora, em lugar nenhum, né? Então muitas vezes essa questão dos casais ou do relacionamento com os filhos, a gente... não só a quantidade do tempo às vezes parece que não é adequada, mas a qualidade do tempo, a gente está sem estar. A gente é um omisso presente fisicamente. A gente está presente fisicamente, mas no fundo a gente é um ausente. É uma não presença porque a gente está em outra dimensão. Né? Então acho que às vezes falta resgatar também o tempo de qualidade. Né? E esse tempo de qualidade... Alexandre, varia de pessoas para pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em casais, é comum perceber assim, tem casais que valorizam o tempo da qualidade, mas esse tempo, às vezes, é 1 hora, né? E tem casais que valorizam estar um final de semana inteiro grudadinho com o outro. Tem certo ou errado? Não. É o que funciona para aquele casal. Da mesma forma como os filhos. Filhos que a gente tem filhos, sabe, né? Eles também cansam da gente. Claro. Se a gente quer compensar alguma coisa e não é natural, eles percebem. E começa também a ficar cansado, pai da mãe. Então, como lidar com esse espaço? Que é isso, do aqui e agora, do tempo de qualidade e ao mesmo tempo estar feliz. Claro. Tá? Que é uma questão que também é um outro dilema, né? Que a gente traz para os momentos atuais. O que é de fato essa tal felicidade? No relacionamento, com os filhos, no trabalho? E também, às vezes, Cristian, eu acho assim... nós somos máquinas muito perfeitas, né, do ponto de vista biológico, fisiológico, né? E já existem estudos dizendo que existe a química do amor, a química da paixão. E tem a dopamina, oxitocina, né? A serotonina. Então quando a gente se apaixona, a gente é bombardeado por uma carga de neurotransmissores que nos fazem sentir bem, nos fazem estar apaixonados, estar ligados com essa pessoa. E segundo biólogos evolutivos, isso seria para que a gente fizesse a nossa principal missão, que é perpetuar a espécie. Né? Para que a gente tenha essa ligação forte que era se perpetuar. Mas isso não dura para sempre. Primeiro que quase como um drogado, aquele neurotransmissor você precisaria de doses cada vez maiores para fazer o mesmo efeito. A sensação de borboletas no estômago, o tremor na perna vai diminuindo. Né? E muitos casais reclamam. Perdi a magia, aquele paixão, Mas ao mesmo tempo, não é possível, será, a gente substituir isso por uma outra forma de benefícios, do tipo a placidez, a serenidade, a cumplicidade. Se a gente perde um pouco naquela coisa sanguínea, visceral, quase vulcânica da paixão dos primeiros meses, e é impossível, a gente ia morrer muito rápido se a gente vivesse eternamente naquela intensidade, seria, né? Será que a gente não tem benefícios também com a outra? Porque eu acho que a gente vive um mundo meio videogame, assim, parece que tem um monte de estímulo toda hora. E eu acho que é possível também ter... a gente associa sempre, e acho que tem um problema, acho que o difícil talvez seja conciliar o lance da monotonia. Monotonia é monotom, um tom só, que parece de fato ruim. Mas na monotonia tem também um pouco de previsibilidade. Sua vida também. Se sua vida for sempre uma montanha russa, a gente morre cedo também, né? Como conciliar isso? Essa queda natural, depois de alguns meses, daqueles níveis intensos de paixão, mas ainda assim fazer com que o casal continue pleno, que seja proveitosa sobre outras dimensões que o relacionamento pode trazer. Como fazer para se reinventar? Então, tem algum aspecto que é da questão da intimidade, né? Porque muitos casais na fase da paixão ainda não sabem o que é uma intimidade. Porque o casal pleno, ele busca e cultiva essa intimidade. Então, o que é essa intimidade, Alexandre? Primeiro é quando, por exemplo, eu escolho estar com alguém conscientemente. Porque a paixão, de uma certa forma, não tem uma escolha consciente. Sim. É isso que você falou, é muito química. Você é dragado por ela. Você é dragado por ela. Uma atração química. Tanto que às vezes passa um tempo e a gente fala, meu Deus do céu, como é que eu me apaixonei por aquele traste, toda aquela coisa. Meu Deus. Os gregos diziam que paixão vem de pasquem.
e Pasquim via de patos, que dava origem à patologia. Segundo os gregos, os filósofos gregos, quem estava apaixonado estava doente, ele não estava no domínio das suas faculdades mentais, portanto não deveria tomar decisões importantes quando estava apaixonado. Claro que isso é um simbolismo, uma fábula, fica até meio doido. Tem uma distorção. E aí não entra nesse que você falou da monotonia, e talvez é um estado, olhando pelo olhar da intimidade, que eu me sinto totalmente relaxado com o outro. Porque na paixão não é possível estar relaxado. Isso é estressante, estressante. É super legal, mas estressante. Mas é estressante. Tem um componente, tem ansiedade, tem taquicardia, tem medo, insegurança da aceitação, estarei à altura, ainda mais que você personifica um ideal perfeito. E isso é outra coisa, né? Acho que o relacionamento para ser bom não precisa ser perfeito, porque não somos. Perfeito, não somos. Porque casal pleno, às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Cristian, o que é casal pleno? É casal perfeito? Não, é justamente o contrário. São pessoas imperfeitas que escolhem estar com alguém. E aí o que? Honram as pessoas. Então tem 5 elementos que é muito saudável na intimidade. Primeiro, a honra. Eu honro estar com a pessoa, porque daí eu escolho conscientemente. Isso o que? Diminui e elimina a distorção da paixão. Claro. Que é isso que você falou, que vem da patologia. Sim. Segundo componente é o confiar, né? Confiar vem de fiar juntos. Né? Então como é que eu vou fiar? Construir alguma coisa junto com o outro, sabendo que ele é perfeito e eu também. Sim. Né? O terceiro componente é a questão da permissão. Eu permito que o outro esteja comigo e diga coisas que às vezes até no primeiro momento vai me incomodar, mas eu estou permitindo, e aí a gente começa a crescer junto. E a gente vive num mundo que é muito de eu vou apontar o dedo, né? Vou julgar. Então a permissão requer o quê? Peraí, abaixa a barreira, baixa os julgamentos e eu vou o quê? Permitir que o outro fale, isso tá legal, isso não é legal. Não no sentido de julgamento, mas de que funciona para a relação. O quarto componente é a vulnerabilidade. Né? Então, como é que eu tô com o outro plenamente se eu fico preocupada? Eu quero agradar. Isso vai dar certo. Se eu tô inseguro, será que ele tá me atraindo? Será que eu vou fazer isso? Isso é uma loucura. Sim. Porque isso é altamente vira inferno na sua vida. Vira inferno. Né? Então imagine isso com 80 anos. Não puseram no cenário, no cenário, né? Na Revolução Prateada, né? Você vivendo cada vez mais. E o último, Alexandre, é a gratidão. Então essa gratidão, que às vezes a gente banaliza um pouco essa questão da gratidão, mas a gratidão... A gente toma tudo que é bom como se fosse um direito adquirido e não dá bola pra ele. Exatamente. É uma gratidão. E com uma coisinha ruim que acontece, a gente enlouquece com aquilo, desmorona. Desmorona. E como se, tá bom, não vale isso mais nada. Então a gratidão, assim, eu tenho 1000 opções, né? Sim. Imagina, você tem 1000 opções. No meio de tantas opções, 7 bilhões de planetas, 7 bilhões de pessoas no planeta. A gente escolhe uma, né? No sentido do casal. E estar junto é muita gratidão eu reconhecer isso, porque não é só eu escolher, o outro me escolheu. Sim. E vice-versa. Legal. E aliás, isso é uma outra coisa, falando da questão da longevidade. Muita gente fala, meu casamento deu errado, 20 anos de relacionamento, etc e tal. Eu fico pensando, 20 anos de relacionamento, tem uma filha linda. Deu errado, eu acho que deu certo durante 20 anos. É que a gente aprendeu nos filmes tal, que o dar certo tem que ser até os dois morrerem. Legal, se pudesse ser assim. Mas deu certo durante 20 anos. Né? Você vê um monte de empresa. Deu certo, a Varig deu certo por 80. E maravilhoso. E depois ganhou o prêmio das melhores empresas, levou pessoas felizes, seguras e pontuais pelos céus do mundo. E lá no final, depois de um tempo X, não deu certo. Assim, mas não dá pra dizer que um relacionamento que deu certo 20 anos seja um relacionamento que deu errado. Não deu certo para sempre, durante 20 anos. E quando você tem aquela sacada assim, vale a pena continuar investindo para salvar isso ou deu o que tinha que dar e é hora de... Tem. Boa sacada, boa constatação. Tem primeiro essa questão dos 20 anos, né? E normalmente 20 anos a pessoa, deu errado. Na verdade, gente, não deu nada errado, deu muito certo. Sim. Inclusive quando tem filhos. Né? E aí, e já tem uma dica aí. Se você daí percebeu que não dá mais, porque às vezes não funciona mais para os dois juntos, porque as pessoas mudaram de valores, isso é natural, né? Foram por caminhos diferentes. Mas é fundamental que mesmo que haja uma separação, que eu continuo honrando a pessoa. Porque ela também me contribuiu comigo para eu ser quem eu sou hoje. Claro. Né? Então essa é uma sacada.
E inclusive porque isso vai, entre aspas, é uma determinação sim, como eu vou me relacionar com outra pessoa. Porque se de alguma forma eu menosprezo o relacionamento que eu tive, imagina, de 20 anos, como que eu vou ser capaz de atrair uma outra pessoa, escolher alguém para crescer juntos de uma outra forma, né? De uma maneira, sei lá, com outro funcionamento e tal. E tem uma questão que você falou, né? Quando é o momento para falar assim, não dá mais. É quando, gente, você percebe que já não tem esse relaxamento com o outro, vive sob tensão, estresse. E aí eu costumo dizer, né, nos meus processos de mentoria e tal, é muito mais saudável, então, que haja separação. Claro. Para você, para o outro, inclusive para os filhos. Claro. Mas que seja também leve, não precisa ser aquela coisa tumultuada, Sim. inimigos para sempre. Que não precisa não ser precisa ser assim. É. Não precisa ser assim. Exato. Também mudamos, né? A nossa mentalidade, olha os nossos filhos, né, Alexandre? Já vejo outras formas. Para eles nem entendem muito se a gente olhar assim, como estão juntos se não está saudável. E acho que a criança, ela é muito sensitiva, ela percebe a toxicidade Sim. da relação, ela percebe no ar, assim, né, que as coisas não vão bem, assim, crianças são muito sensitivas, né, então acho que não faz sentido também carregar feito um defunto, um relacionamento que já morreu faz tempo, você só esqueceu de enterrar. Sim. Né? Legal, menina, prazer grande, que bom nosso papo. Aliás, falando em 20 anos, a gente é amigos há quase 20 anos, né, foi trabalhar em outras cidades, não, assim. acho que é mais de 20 anos. Mais de 20 anos, não vou falar disso. Tô adorando. Super legal o papo, bom, tá legal? Eu espero que a gente tenha outros papos como esse aqui, Com né? certeza. E você faz curso Casal Pleno, como é que é isso? Sim, tem Né? curso Casal Pleno, curso online. Que Né? legal. Então são 8 aulas online, com exercícios, com ferramentas. Legal. E é bacana porque tem transformado as relações. E também faço mentoria para casais. Que tem algumas pessoas que preferem fazer, são atendimentos presenciais ou também por Skype, né? Online. E tá muito legal, tá muito interessante. Entra aí nas redes sociais dela, vai ser legal. Muito grata, até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.